pessoal, tudo bem? Eu tava aqui cuidando das minhas plantinhas e pensando no vídeo que eu vou fazer pra vocês daqui a pouquinho. E aí, eu pensei que eu preciso contar uma coisa pra vocês, muito importante antes de começar o vídeo. Nós não somos estudiosas de Covid. Eu, a Dani, a Ana, nós somos entendidas sobre método científico, sobre como fazer ciência. Mas a gente não entende de Covid. E como é que vocês decidiram falar sobre Covid? E é o que tá passando pela minha cabeça. Pois bem, eu vou falar pra vocês por quê. Porque essa é uma oportunidade muito didática de mostrar pra vocês como usar o método científico para algo realmente real que está acontecendo agora. Como a ciência pode ajudar com coisas tão importantes que influenciam, por exemplo, na economia. E aí que vem uma informação importante. Apesar da gente não ser estudiosa da área de Covid, da área médica, a gente buscou informações em sites confiáveis, como a gente já ensinou para vocês, certo? Sites oficiais da OMS, pesquisas científicas, né? E todos os links vão estar aqui embaixo no descritivo desse vídeo, tá? E outra coisa importante, já que a gente não é da área médica, a gente decidiu não aprofundar muito no assunto não. Nós só vamos usar o Covid para exemplificar o método científico, tá? Nós vamos, óbvio, trazer algumas informações, a Dani é bióloga, né? Vamos trazer umas informações científicas, mas a gente vai falar do Covid mais como um pano de fundo para o mais importante que a gente quer falar para vocês, que é método científico, combinado? Agora, muito importante também, procurem informações diárias sobre o Covid. A gente tem que ficar atualizado e a gente tem que saber o que tá rolando aí no mundo. Combinado? Roda a vinheta! Hoje a gente vai explicar um pouquinho como o método científico pode ser importante utilizando o tema do momento, que é a pandemia, que são as epidemias e as doenças que geram todo esse transtorno na sociedade. Para falar sobre isso, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre o Covid-19 e depois a gente vai falar um pouquinho sobre outras epidemias e pandemias que já aconteceram no mundo e como essas epidemias e pandemias antigas têm uma importância para a gente conseguir desvendar a epidemia atual e as próximas epidemias que acontecerão. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um surto, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Um surto é quando uma doença ela aparece gerando diversos casos dentro de uma mesma região. E aí a gente pode usar de exemplo a dengue. Quando a gente fala de epidemia, a gente pode dizer então que a epidemia é um surto que se alastrou para outras regiões. Então ela pode contaminar pessoas dentro de uma cidade, de um estado ou de um país. Para se encaixar dentro de uma pandemia, a doença tem que ter atingido todos os continentes, o que é o caso do Covid-19. Em menos de 2 meses, a partir do momento em que ele surgiu na China, ele já tinha se alastrado por todos os continentes do planeta. O Covid-19 é causado por um vírus da família dos coronavírus. Que nós conhecemos hoje 7 tipos de corona que causam doenças em seres humanos. Destes 7 tipos, nós vamos falar de 3 específicos. O primeiro deles é o SARS-CoV. O SARS foi identificado em 2002, também na China, e causou um surto de síndromes respiratórias graves na época. O segundo tipo de corona que nós vamos falar é sobre o MERS. O MERS-CoV foi identificado em 2012 no Oriente Médio. E o terceiro deles é o SARS-CoV-2, que é justamente o vírus que está causando a pandemia atual e que foi identificado em 2019 na cidade de Wuhan, na China. Por que a gente vai falar dessas duas doenças anteriores aí ao Covid-19? Nós vamos falar dessas duas doenças para entender um pouquinho o porquê o Covid-19 está causando tudo o que causou. Dani, você falou que essas doenças apareceram em 2002, 2012. Eu não lembro de ter tido uma pandemia como essa em 2012 ou em 2002, dependendo da sua idade, claro. Realmente, esses 2 surtos anteriores de SARS e MERS, eles não chegaram ao estado do Covid-19 e a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Mas por quê? Aí você deve se perguntar, mas poxa, se já conheciam esse vírus, por que
o Covid-19 chegou nesse ponto? Bom, aí existem vários fatores. A primeira coisa que a gente tem que mencionar aqui é que quando o SARS-CoV-2 surgiu lá na China, o primeiro médico a dizer que possivelmente isso era um problema causado por um vírus da família do corona foi um médico que, ao pesquisar estudos científicos e perceber que os sintomas eram muito parecidos com as doenças que já teriam acontecido anteriormente, que era SARS e MERS, ele associou que possivelmente essa nova doença que estava aparecendo era uma doença causada pela família do corona. Porém, infelizmente, algumas pessoas demoraram para escutá-lo e para levar em consideração aquilo que ele tinha falado. Tá, ok, mas depois descobriram que sim, que era uma doença causada por um vírus da família do corona. Então, por que esse vírus não foi controlado como essas duas doenças anteriores foram controladas? Aí, o primeiro fator que a gente tem que mencionar aqui é a taxa de contaminação, a taxa de contágio, de infecção da doença. Nesses três casos, o contágio e a contaminação dessas doenças, elas são muito diferentes. A gente tem que lembrar que o vírus é causado por uma mesma família, porém, não é o mesmo vírus, né? O vírus sofre mutação e aí ele tem propriedades, adaptações diferentes uns dos outros. Quando a gente fala da MERS, a gente tem que considerar alguns fatores aí. A MERS é uma doença considerada como um vírus zoonótico. O que isso quer dizer, Dani? Isso quer dizer que a maioria dos contágios que a gente teve foi do contato direto com animais e que as contaminações que houveram entre pessoas e pessoas geralmente ocorreram dentro de ambientes hospitalares. Porque apesar da MERS ser uma doença muito mais letal que o Covid-19, por exemplo, ela tem uma taxa de reprodução muito mais baixa e uma taxa de transmissão muito mais baixa. No caso da SARS, a SARS também é uma doença que possivelmente veio através de um morcego e as contaminações ocorreram após isso. Ela também tem uma taxa de transmissão elevada. E ao entender a SARS e ao estudar e a ter toda uma bagagem sobre ela, foi possível fazer o controle da MERS de uma forma mais rápida quando ela surgiu em 2012 no Oriente Médio. Mas ok, se a SARS também é uma doença que tem uma taxa de transmissão alta, também se transmite pelas mesmas vias, qual que é a diferença dela para o Covid-19 e por que ela não causou toda essa pandemia que o Covid-19 está causando? A SARS é uma doença que manifesta os seus sintomas antes de ser transmissível, antes de chegar no estágio de transmissão para outra pessoa. Então, antes que eu possa transmitir a doença para alguém, eu já apresento os sintomas, o que é muito mais fácil de isolar as pessoas doentes. Por quê? Porque a gente consegue encontrar onde estão essas pessoas doentes e isolá-las antes delas transmitirem essa doença para outra pessoa. No caso do Covid-19, não é isso que acontece. O Covid-19, antes mesmo de manifestar os sintomas, ele já pode ser transmitido para outras pessoas. E esse aqui é o grande problema que está gerando todo esse transtorno. Muitas pessoas são assintomáticas ou demoram até 15 dias para manifestar um sintoma da doença. E enquanto isso, elas saem circulando e transmitindo a doença para outras pessoas por não saber que ela está contaminada. Por isso, gente, é que é tão importante o isolamento social, porque muitas vezes a pessoa já tem a doença no corpo dela, está transmitindo para outras pessoas, mas ela ainda não sabe disso. É um fator muito importante, é um vírus novo e a gente ainda não tem uma vacina pronta para combatê-lo. Eu mencionei essas duas doenças para a gente entender uma questão muito importante. Como o conhecimento, o método científico e o estudo das coisas pode proporcionar soluções mais fáceis para o futuro. Graças ao conhecimento da SARS e da MERS foi que o primeiro médico lá da China disse que o Covid-19 possivelmente era um vírus da família do corona, e ele estava certo. E como isso foi possível? Isso foi possível através dos estudos anteriores de vírus dessa família, que estão registrados em artigos científicos, que foi onde esse médico foi buscar informação para tentar entender de onde vinham aqueles sintomas. Sendo assim, a gente percebe como é importante ter estudo, ter conhecimento científico, ter registros sobre as questões ao nosso redor. Com esse conhecimento, com esses estudos e com esses registros, a gente tem ferramentas para tentar combater ou até prevenir algumas coisas que podem surgir futuramente. Como a Dani bem colocou no vídeo dela, nós precisamos estudar e analisar as grandes pandemias do passado para aprender um pouco com elas. É para isso que serve a história, para a gente olhar o que a humanidade já fez e avançar. E a ciência precisa sempre buscar lá no passado informações para que a gente possa caminhar para um futuro melhor. Então, vamos comigo estudar um pouco mais sobre
as pandemias que ocorreram no passado? Vamos lá! Mas como é que será que eu vou fazer isso? Ué, o chão está tremendo aqui em casa. O que será que está acontecendo? Os livros? Tem alguém mexendo nos livros? Será? Não, não. Será um fantasma? Será que fantasmas existem e a gente vai ter que comprovar isso? Ah, eu sumi. Como que é mesmo aquela história do rei? A roupa do rei? Só os inteligentes são capazes de me ver, não é mesmo? Brincadeira! Sim, estou aqui e vou fazer uma viagem no tempo. Vamos comigo? Vamos estudar então as grandes pandemias da história da humanidade. Vamos lá? A primeira e famosa é a peste negra ou peste bubônica. É ela que tem essa famosa máscara de bico de pato. E ela aconteceu entre 1333 e 1351. Essa pandemia afetou a Europa e a Ásia, com mais de 50 milhões de mortos. E a contaminação é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é comum em ratos e roedores. Ela é transmitida ao homem através da pulga que fica nesses animais. A doença foi sendo combatida à medida que foi melhorando a higiene e o saneamento das cidades, diminuindo então a população de ratos urbanos. A próxima pandemia que a gente vai recordar é a cólera, que teve a sua primeira epidemia global no período de 1817 a 1824. Porém, o Vibrião cóleros sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos e causando também a morte de centenas de milhares de pessoas ao longo da história. A contaminação se dá por meio da água ou alimentos contaminados, e a bactéria se multiplica no intestino, onde ela elimina uma toxina que provoca uma diarreia intensa. A próxima doença que a gente vai falar é a varíola, que ocorreu em seu maior pico entre 1896 a 1980, causando a morte de 300 milhões de pessoas. O vírus da varíola era transmitido de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias respiratórias, e causava febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. A próxima pandemia e mais recente aconteceu no período de 1918 a 1919. O vírus da gripe espanhola matou cerca de 20 milhões de pessoas pelo mundo todo. A contaminação se dá através do ar, por meio de gotículas de saliva e espirros de pessoas contaminadas. O vírus está em permanente mutação, por isso o homem nunca está imune. É preciso vacinas antigripais todos os anos para imunizar as pessoas. Pois é, pessoal, quem diria, há um ano atrás, que a gente ia estar aqui vivendo com essa pandemia, não é mesmo? Pelo menos na minha geração, na da Carol e na da Dani, eu não lembro da gente ter passado por nada semelhante a isso. Mas foi muito legal que a Dani e a Carol trouxeram nas explicações delas anteriores que epidemias e pandemias não são algo de agora, mas é algo que a gente vem vivendo já há muitos anos e a gente tem que se adaptar com elas e a gente aprende muito com elas. Mas eu vim aqui hoje para falar com vocês uma coisa que a gente aprendeu nos outros vídeos e como a gente pode utilizar. Eu acho que vocês lembram no último vídeo que a gente falou sobre a metodologia científica, vocês lembram? Pensando nisso, a gente pensou em alguma coisa muito legal para trazer com vocês. Usar a metodologia científica para a gente ver como que essa história do Covid ela foi tratada. Mas para isso, a gente tem que lembrar de uma outra coisinha que foi tratada em um outro vídeo nosso. Vocês lembram quando a gente falou de como achar informação de confiança? O que a gente fez então? A gente pegou uma linha do tempo feita pela Organização Mundial da Saúde. Você pode achar esse link na descrição do vídeo. E aí a gente vai fez um exercício muito legal, que é a gente olhar o momento em que o primeiro caso de Covid, então que o Covid começou a aparecer, até o momento que a Organização Mundial de Saúde, que eu vou chamar aqui de OMS, ela decretou o Covid como uma pandemia. E eu vou tentar fazer para vocês um paralelo com essa linha do tempo das diferentes etapas do método científico. Então, bora lá? Acho que vai ser legal. É muito importante falar que essa nossa leitura e esse nosso exercício
é uma coisa que a gente propôs a partir dos dados que a gente achou no site da OMS, ok? Não é uma leitura da OMS, não foi o que a gente tirou da metodologia científica. A gente simplesmente pegou fatos e tentou realocar dentro dos nossos passos do método científico, ok? Para meramente fins educacionais. Bom, então vamos começar. Aqui com a ajuda da minha lousa virtual, vocês vão poder ver os passos e essa timeline do coronavírus desde quando ele foi descoberto. Então, em dia 31 de dezembro do ano passado, em Wuhan, eles acharam alguns casos de pneumonia de um vírus desconhecido, de um novo tipo de coronavírus. Logo nos primeiros dias do ano, a OMS ela começou a se preparar, então começou a juntar esforços para pesquisar para um suposto vírus que pudesse aparecer, ok? No dia 10 de janeiro, a OMS, então, ela soltou um pacote para ajudar países a como detectar, gerir e testar possíveis casos desse novo coronavírus. É importante falar aqui que essa parte a gente pode voltar um pouquinho para a parte, então, de observação e para uma revisão bibliográfica, né? Porque eles observaram novos casos de pneumonia e, baseado numa revisão bibliográfica de antigos coronavírus como SARS e MERS, eles geraram esse pacote, então, de auxílio. No dia 12 de janeiro, a China faz o primeiro sequenciamento genético da Covid-19. Já lá pelo dia 14, eles vão olhar e eles vão falar que nesse momento ainda não tem uma transmissão humano para humano do vírus. Há um contraponto que a gente faz com a metodologia científica, a gente pode dizer que aqui foi uma das primeiras hipóteses que eles tiveram, certo? No dia 22 de janeiro, a gente tem especialistas que vão para Wuhan e eles falam que sim, tem uma transmissão humano-humano, mas que mais estudos precisam ser feitos. Aqui é um ponto importante que eu queria ressaltar, que é quando a gente tem uma hipótese, então imagina que essa hipótese do dia 14 de janeiro, que não tinha uma transmissão, mas a gente vai, desenvolve um método, testa, e aí, nesse caso, essas pessoas foram para o Wuhan, fizeram umas observações e viram que, na verdade, tinha uma transmissão humano por humano, e aí você refuta a sua hipótese e cria uma hipótese nova. Isso é muito normal na pesquisa e era esse ponto que eu queria trazer para vocês. Legal a gente ver também que ele foi descoberto dia 31 e a gente está tendo alguma resposta ali pelo dia 22 de janeiro, que mesmo no caso de uma epidemia, de uma pandemia, a ciência não é de uma hora para outra. A gente precisa criar um método, a gente precisa analisar antes da gente tomar qualquer decisão e sair por aí falando alguma coisa. Continuando, entre os dias 22 e 23, o diretor da OMS convocou o comitê de emergência para definir se esses casos de coronavírus que estavam aparecendo, eles precisavam ser definidos como casos de emergência de saúde pública de preocupação internacional. Eu sei, é um nome muito grande. Enfim, nesse dia, os cientistas falaram, esse comitê, que eles não podiam dizer ainda com os dados que eles tinham. Tudo bem, eles iam se reunir daí 10 dias para falar. É importante que a gente veja que eles ainda estavam nesse parte de ter um método e eles estavam analisando os dados que eles tinham ali, tá? Então, a gente pode considerar como parte de método, teste e análise de dados. E interpretação, obviamente. Dia 28, então, a OMS e a China, eles concordam que cientistas internacionais, eles vão lá para a China para entender um pouco mais a doença, qual é a resposta, como é o contexto, tudo isso. No dia 30, o comitê de emergência se reúne de novo e no dia 30 de janeiro eles falam, sim, este é um caso de preocupação internacional. Então, se a gente vê, de novo, é mais um paralelo, né? Então, antes eles não conseguiam definir pelos dados que eles tinham e pelas análises até então do que era, e nesse momento eles têm como se fosse um primeiro resultado, a gente pode falar assim, que esta doença era um caso de preocupação internacional. Dentro do nosso método científico, a gente pode falar então que eles analisaram os dados, eles interpretaram e tem aí os seus primeiros resultados. No dia 16 e 24 de fevereiro, eles lançam o primeiro relatório da Covid. É muito interessante e se vocês tiverem interesse, esse link do relatório está na nossa descrição do vídeo. E lá você vai ver como que foram as primeiras impressões, o que eles acharam do vírus, como eles achavam o que precisava ser feito, ainda mais as recomendações no final. Uma parte muito interessante de ver é que neste momento, nesse relatório, o coronavírus ainda é tratado como uma epidemia e não como uma pandemia. E só no dia 11 de março que a OMS ela considera o coronavírus como uma pandemia.
E por que que isso aconteceu? É porque eles foram negligentes ou alguma coisa? Não, porque se a gente considerar de novo a questão da metodologia científica, eles precisavam analisar os dados e os fatos que eles tinham para eles poderem chegar a uma conclusão. Então, com esse relatório, por exemplo, que eles conseguiram ver, eles utilizaram métodos diferentes, análise de dados, viram resultados, chegaram a uma conclusão. Naquele momento, ainda era uma epidemia. Mas depois, com a mudança de casos, aparecimento em outros lugares, diferentes tipos de transmissão, era o momento de sim ser tratado como uma pandemia. De novo, foram novas hipóteses que foram sendo criadas, foram sendo refutadas. Isso acontece toda hora. Isso que a gente tentou trazer para vocês foi só um paralelo, uma coisa um pouco mais dinâmica e principalmente alguma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, para a gente ver que a metodologia científica está sempre com a gente. Mas é importante dizer que a gente usou isso para fins didáticos apenas. Então, é muito legal que caso você seja um professor, algum educador, utilize dessas ideias. Veja o que está acontecendo no mundo e como você pode tentar aplicar a metodologia científica nesses problemas. Porque eu acho que é muito legal a gente tentar fazer esse paralelo sempre. Importante falar para vocês que o coronavírus também ele está muito em alta, e a gente sabe, e é difícil a gente ver em quais informações acreditar ou não sobre remédios, vacinas, o que está acontecendo. Então, na nossa descrição do vídeo também tem um link muito legal, onde a OMS ela coloca as informações sobre o coronavírus e as novidades quase que diariamente. Então, tentem procurar de novo informações de confiança para vocês conseguirem basear o pensamento crítico de vocês. Mas olha, Caroline, minha filha, não é que esse Covid é perigoso? E olha só como que a ciência é importante. Puxa vida. Tô meio desconfiada ainda desse negócio de manga com leite, viu? Mas que a ciência é importante, essa é. Poxa, vó, eu não acredito que a senhora ainda não tá convencida sobre a história da manga com leite. Olha aqui, pra mim, eu tô super bem e eu continuo tomando a minha manga com leite todo dia. Bom, mas que bom que pelo menos sobre a história da Covid a senhora já tá bem entendida, né? E é por isso que a gente acha a ciência uma coisa tão incrível. Basta a gente observar as coisas ao nosso redor e entender como a ciência pode responder a várias perguntas. Então, o que vocês acham da gente falar no nosso próximo vídeo sobre o primeiro passo da metodologia científica, sobre observar? E que observar não é só observar na área de química, física, matemática, mas é em todas as áreas. A gente vai levar vocês numa viagem muito legal e mostrar como a ciência ela é importante e como a gente pode observar ao nosso redor e mudar o mundo. Então, vamos com a gente? Vem e vamos mudando com ciência!